Sejam muito bem-vindos ao PenedoCast, um podcast criado, pensado para contribuir com o mercado rodoviário de turismo, trazendo histórias, experiências, contribuindo para que cada vez ficamos mais informados sobre o que acontece, com histórias que realmente fazem a diferença no mercado rodoviário turístico do nosso estado e do Brasil. Eu sou o Dalton Bosetti Júnior, sou o host aqui desse episódio. Sou fundador e CEO da Águia Assistência e Penedo Turismo. E aqui do meu lado hoje tomo o meu co-host, Alex Tristão. Alex Tristão. Obrigado, Dalton, pela oportunidade. Obrigado a todos aí. Estamos juntos aí nesse momento muito bacana aí da Penedo. Conta com a gente aí, Dalton. E hoje temos um convidado que transformou sua paixão por ônibus em um negócio de viagem de sucesso, com muito desempenho, com muita eficiência. Começou organizando passeios como hobby, né? E com muito esforço, com muita dedicação, ele conseguiu construir a sua própria história no setor de turismo. Estamos falando aqui do Rainer Neri. Seja muito bem-vindo ao PenedoCast, meu amigo. Dalton, seja muito bem-vindo. Uma honra para mim, né, estar aqui na PenedoCast. E estou muito feliz por essa oportunidade de contar um pouco da minha história, do início de tudo, né? Acompanho já o PenedoCast e eu creio que vai ser um dia assim maravilhoso. Que bacana, que legal. Nossa intenção é essa mesmo, é realmente conversarmos aqui, bater um papo para contar um pouquinho da sua experiência para os seus clientes e para o mercado de uma forma geral. Essa oportunidade que nós temos aqui é essa, é levar informação, conteúdo que realmente faz a diferença, conteúdo realmente que é agregador. Mas, Rainer, me fala um pouquinho de como começou essa paixão por viagens, como foi o início de tudo ali, essa paixão por ônibus. Aí eu tô curioso para saber, que paixão é essa por ônibus aí? Dalton, então, meus pais, eles são da Bahia, né? No interior da Bahia, são de Medeiros. Você é baiano? Neto. Não, eu nasci e fui criado em Vila Velha, sou capixaba. Bacana. Né? Mas meus pais, minha família toda, ela é baiana. Legal. Uma região próxima a Teixeira de Freitas. Sim, Medeiros Neto, né? Isso, Medeiros Neto. Legal. E sempre nas minhas férias, né, escolares, meus pais, eles iam na Águia Branca. Por eles não conseguir viajar, eles pegavam autorização, me colocava dentro do ônibus da Águia Branca sozinho, com apenas 12 anos de idade. E sempre tinha algum parente, um tio, para me receber lá em Medeiros Neto. Meus pais sempre me passavam uma instrução: olha, em cada parada do ônibus você não vai descer. Você vai ficar dentro do ônibus, sentado e tal, você vai descer só lá no seu destino final. Só no desembarque. Só que eu nunca obedeci essa recomendação. Será que eles estão sabendo disso agora? Vão saber disso agora, Dalton. E aí eu sempre fui apaixonado por ônibus, né? Quando eu comecei a viajar, já era G7. E eu vi aquele G7 da Águia Branca passando, um ônibus muito bonito. Eu sempre fui muito apaixonado. Desenhava ônibus, né? No caderno, na escola e tal. Bacana. E aí sempre gostei. Eu ficava ansioso, contava os dias para chegar minhas férias. Meus pais levavam aquilo como uma recompensa. Se você passar de ano, final de ano, você vai para Bahia. Você vai ver seus parentes e tal. Que legal, que bacana. E você estava me falando que você veio do setor logístico, né? Isso. Trabalhei 8 anos. 8 anos no setor logístico. Só que no setor logístico era totalmente ao contrário o ônibus, né? Eu lidava mais com caminhões, com... Carga, né? Carga, isso aí, recebimento de carga. Mas eu sempre gostei, né? De lidar com isso, com a correria da logística. Você tem que ter um prazo, muitas vezes, de 4 dias para receber a mercadoria, porque no 5º dia o cliente já está lá com a venda casada, né? Para comprar aquele produto. E o turismo não é muito diferente. A gente trabalha muito com horário, né, com metas, a gente tem horário para chegar no hotel, a gente tem horário para sair no desembarque, e isso me potencializou muito, né, no meu mercado de trabalho. Bacana. E como surgiu a RN Turismo? Dalton, eu sempre gostei muito de viajar, né, só que eu encontrei muitos desafios. Por eu ser novo, não tinha carro e tal, eu queria conhecer o nosso estado. E aí eu comecei a pesquisar os pontos turísticos, e aí descobri que o estado tinha um zoológico. Aí comecei a pesquisar, vi que o zoológico tinha mais de 500 animais. Eu falei, cara, eu vou lá conhecer. Nunca tinha visto um leão de perto. E você ainda estava trabalhando na empresa? Isso, na empresa. Logística, isso certo. Aí. E aí eu tirei um domingo, né? Comprei uma passagem, só que aí eu enfrentei muita dificuldade. Porque onde o ônibus me deixava era muito longe ainda do zoológico, né? Do meu destino. Certo. Aí eu tive que pegar um táxi, o táxi me deixar na porta do zoológico, marcar com o taxista um horário para ele me buscar. Mas você não foi com
viagem de turismo? Não. Foi de linha? Fui de Desculpa, linha, né, fui de linha, Tristão. Ah, interessante, cara. E aí, com isso, fiz os cálculos no final do dia. Eu falei, cara, eu gastei muito dinheiro. E assim, eu perdi muito tempo também. Se eu fosse com turismo, Cansou eu tinha muito. economizado, né? E eu tinha ganhado tempo, porque o turismo, ele potencializa isso o tempo. A gente ganha muito tempo na estrada, né? Pra gente conhecer os destinos turísticos. E aí, com isso, eu criei uma paixão. E aí as pessoas começaram a perguntar, uai, como é que você fez para ir naquele zoológico? E aí foi onde eu vi que tinha muitas pessoas ao meu redor que nunca tinha ido. Aí foi aonde eu criei o primeiro passeio, né? Mas como hobby, Pô, que legal. dos meus amigos, né? Bacana. E daí em diante, Isso aí. fez, gostou? Gostei. Aí eu organizei o primeiro passeio para 15 pessoas. Só que ficou muita gente de fora. Aí eu comecei a vender o passeio e tal, e deu 62 pessoas. Que massa. E aí eu não sabia que tinha ônibus com capacidade para 64, né? Que é o 64 semileito. E foi aonde eu tive que entrar em contato com a empresa, alterar minha configuração, que era um ônibus executivo para o 64 e tal, para organizar aquele passeio. E deu muito certo, né? E aí eu vi que eu tinha paixão por isso, organizar e levar as pessoas para conhecer. Meu prazer já não era eu ir. Era eu chegar no local, apresentar, olha, aqui é Alex Tristão, aqui está o zoológico e tal, vamos ficar aqui até o horário. E eu tinha felicidade de ver os clientes tirando foto, vendo aqueles animais, indo em Pedra Azul, conhecendo aquele... É um ponto turístico belíssimo que nós temos aqui no nosso estado. Eu sou ousado a dizer que é o mais belo do nosso estado. Muito legal. Né? E eu tenho satisfação. No início eu gostava muito de ir e eu ficava encantado com o lugar. E aí eu fui pegando muitos detalhes, né? Que o turismo ele é detalhes. Eu falei, não, eu preciso ver essa satisfação do meu cliente. E hoje eu sou muito satisfeito em ver meu cliente tirando foto, ficando feliz, ele e a família dele. Pô, que legal. Que bacana. E você tem uma agência em Eu tenho uma agência em Vila Velha. Vila Velha. Isso aí, Vila Então, Velha. Espaço físico lá. localizado na pracinha de Vila Velha mesmo. Bacana, bacana. Edifício Antônio Saliba. Pô, bacana. Legal. E hoje o seu canal de vendas, basicamente, é Instagram, Então, WhatsApp? hoje 80% do nosso canal de venda é internet. Boa. Né? Só que os 20%, que é o famoso boca a boca, ele é muito forte. Porque muitas das vezes o Dalto pode comentar com um amigo que tem mais 5 pessoas interessadas e aquilo ali ultrapassa as vendas, né, da internet. Legal. Então eu valorizo muito, né, o famoso boca a boca, né, que o pessoal Isso. fala. É sinal que Aquele você está contato- vindo, é sinal que o que você está fazendo é um atendimento de qualidade, né? Exatamente. E aí a gente também valoriza aqueles clientes que vêm pelo Instagram, que é os clientes que vai fazer a primeira viagem com a nossa agência e tal. Qual a faixa etária dos seus clientes, assim? É mais jovem. É mais jovem, né? É mais jovens. Mas Mas tem assim... tem- família completa? Exatamente. É mais Legal. famílias também, Família e jovens. jovens. Mas eu amo receber idosos. Oh, que legal. Eu amo ter Bacana. esse cuidado com eles. São pessoas mais experientes, que necessitam de cuidado, necessitam da gente, né, uma atenção especial. E eu gosto de lidar com eles. Que legal. Que bacana, que bacana. Ô, Raine, quando você percebeu que poderia transformar a sua paixão em um negócio de verdade? Dalton, no início eu tive muita dificuldade. Porque eu lidava o negócio como um hobby. Né? Então eu organizava, chamava alguns amigos, meus amigos falavam, eu vou. E aí eu marcava no dia, às vezes 2 ou 3 furava comigo e eu tinha organizado a viagem para, exemplo, 20 pessoas pagar o custo do ônibus. E aí no Caramba. dia chegava, tinha 15. Então eu tinha que pegar do meu salário que eu trabalhava, né, na empresa de logística e completar, porque eu tinha que cumprir. Uma coisa que eu aprendi e que eu pratico muito no turismo é que nós temos que honrar a nossa palavra. Né? E aí, com Exatamente. isso, eu comecei a ver, cara, eu gosto disso, mas eu preciso me dedicar. Não vai dar para eu ficar nesse meio termo trabalhando e com o turismo. Eu vou ter que decidir de fato. E o turismo, ele recebe muitas mensagens, não tem horário para receber. Muitas das vezes as pessoas elas estão trabalhando... O comercial Aos finais de não semana. realmente... Exatamente. Às vezes 8 horas da noite é o horário que o cliente tem para mandar mensagem para perguntar pelo roteiro. E foi aí que você percebeu que cara, não dá para conciliar as duas coisas. Não dá para conciliar Há as quantos duas anos coisas. Isso foi em 2021. 2021. Há 4 anos atrás. 4 anos atrás. Eu já Isso. tinha 8 anos, né, que eu trabalhava na empresa e eu tive que tomar uma decisão. Essa empresa, ela não iria me mandar embora. Eu tive que tomar uma decisão muito difícil de pedir conta. Caramba. Mas foi para
uma escalada diferenciada, né? Uma escalada foi por um sonho e eu estou vivendo esse sonho. E cada dia eu me apaixono mais pelo turismo. Né? Hoje nós acabamos de chegar de uma viagem, né? Estávamos em Porto Seguro. Legal. E assim, a gente chega com mais energia. Toda vez que nós também, agente de viagem, guia de turismo viaja, parece que as nossas baterias são recarregadas. Quando a gente chega com aquela bateria no máximo para estar organizando mais viagem, fazendo mais viagem, vendendo mais pacote. A gente vende experiências. Né? É muito esforço, muita dedicação, né? Exatamente. Na sua visão, o que fez... Qual foi o divisor de águas, assim, para você escalar o seu negócio? O divisor de água, Dalto, foi ver que eu gostava, né, do turismo, que eu sou apaixonado por viagem e que eu não poderia deixar aquilo ali de lado. Porque se a gente não se dedica à nossa empresa, né, não se dedica ao nosso sonho, acaba que aquilo ali não vai ser concretizado, não vai ser realizado. Então, eu decidi que eu deveria investir 100% do meu tempo naquele sonho. Que legal, ou seja, dedicação, foco, disciplina, esforço. Exatamente. Tudo isso aí foi um conjunto, uma sopinha de letras aí que te levou a realização do seu sonho. Exatamente. Se olhar para trás, você faria algo diferente? Tudo igual. Tudo igual. Aí, igual. pessoal, a dica aí. Exatamente. A dica do nosso empreendedor aqui do setor de turismo é abrir uma agência, realizou o seu sonho, acreditou e hoje está aí com 14 mil seguidores, né? Isso, quase 15 mil. Quase 15 mil seguidores. Uma viagem, uma saída por mês praticamente, né? Você tem? Todo mês uma viagem. Todo mês é uma viagem. Que legal. E no início não era dessa forma. No início a gente acreditou, potencializou para ser 4 viagens ao ano. Né? A gente não acreditou que chegaria a ter uma viagem por mês. Só em 2024 foram mais de 500 passageiros para fora do estado que a gente levou. Que legal. Né? E isso é muita responsabilidade, são muitas vendas, contrato, lidar com o cliente, relacionamento. Qual a sua estratégia, Jaime, hoje para você? Hoje você já nichou, né, Dalton? Já tem um nicho grande de clientes. Né? Você acabou de falar agora que seu público é um pouco mais jovem, mas se ama a terceira idade. E aí, já com a sua experiência, já está numa caminhada, qual é a sua ideia qual é a sua estratégia? Vou atingir tal passeio, tal data. Como é que você faz isso? Como é que funciona isso na sua montagem das suas programações? Tristão, eu aprendi muito e tenho aprendido muito com o evento chamado Penedo Conecta. Desde o primeiro Penedo Conecta, eu tenho aplicado coisas básicas, né, no meu dia a dia, no cotidiano, que tem dado muito certo. Eu aprendi algo com o Wander Miranda, né, no primeiro Penedo Conecta, que ele falou bem assim que nós não podemos oferecer o cliente, nós temos que já chegar e servir o cafezinho. Essa pequena diferença no meu negócio quando o cliente vai lá visitar a agência pela primeira vez, resultou em um aumento assim gigantesco de vendas. Já tive clientes que foi na minha agência, sentou lá para perguntar se a outra agência era de confiança. E só do meu tratamento de já chegar com cappuccino, oferecer um chocolate, ela fala, não, qual viagem que você tem aí? Eu quero viajar com você. Então, eu entendo que a estratégia hoje é ser totalmente humanizado, né? Eu tenho aprendido muito com a Penedo Conecta. Me relacionar com o meu cliente. Entender quando que o meu cliente tira férias. Ajudar o cliente a comprar. Exatamente, porque muitas das vezes o cliente ele quer comprar, mas ele coloca desafios, né? Para viajar, assim como eu colocava no passado. Então, eu tenho que mostrar para o meu cliente que não é um desafio, é um investimento e ele está precisando. Quantos casais hoje em dia não precisa tirar um tempo de lazer, né, para dar uma fortalecida no seu casamento? Quantos pais e filhos? Eu tive uma experiência recentemente de um rapaz que perdeu a sua esposa e a vida dele agora é só ele e o filho dele. E eu fiquei muito feliz quando os dois foram na viagem e eles perceberam que a vida deles não acabaram. Eles têm que seguir a vida deles. Realização de sonhos, então, fazer a pessoa enxergar foi de uma forma através diferente. de um relacionamento que eu mostrei para ele. Não, vocês precisam seguir a vida de vocês, precisam viajar, né? Porque a vida continua. Que legal. Isso aqui não estava combinado, não. Belíssimo depoimento do Penedo Conecta, Cíntia, Isabelle. Vamos já lançar o terceiro Penedo Conecta, porque realmente esse spoiler que ele deu aqui é muito importante. Como a função do Penedo Conecta é exatamente essa, é conectar pessoas, trazendo conteúdo de relevância que vai ajudar o empreendedor a olhar o negócio dele de uma outra forma. Porque se você evolui, a gente evolui. Se eu evoluir, todos nós que estamos ligados nesse mesmo mercado, a gente tende a se conectar
a fazer negócio. E atingiu o objetivo do E Penedo atingiu o Connect. objetivo. Foi O depoimento do Heine. Esse era o objetivo quando foi criado, né? Então, assim, a gente vê no seu depoimento realmente que esse o caminho está certo. Esse ano as nossas vendas aumentaram, né? Coisa, posso dizer, em 20% a 30% referente ao ano de 2024. E o Penedo Conecta começou em 2024. Verdade. Novembro, né? De Verdade. 2024. Verdade. Então, eu Não, começou em... O primeiro Penedo Conecta foi agosto. Foi agosto. E o segundo foi em novembro. Foi isso mesmo. O primeiro foi em agosto, o segundo foi em novembro. Então, eu dou esse crédito ao Penedo Conecta. Porque eu aprendi muito e o empresário, o empreendedor, ele precisa investir nele, né? Exatamente. Pessoal, estamos conversando com Heine Neres aqui, um cara que realizou seu sonho, teve muita coragem. Eu acho que essa palavra, vou explicar o porquê da coragem, faltou aqui esse adjetivo aqui no nosso papo, porque o cara pediu conta do emprego de 8 anos. 8 anos. 8 anos esse cara estava trabalhando na empresa, pediu conta para realizar um sonho, vivenciar um sonho. Hoje ele está aqui como empresário, empreendedor, cara que está aqui dando depoimento de como o Penedo Conecta contribuiu para a eficiência do negócio dele, para o aumento de vendas do negócio dele. Fantástico, cara. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu acho que esse é o caminho. Acho que está aqui realmente para se ajudar. Né? Disruptou. E ninguém da minha família acreditou quando eu tomei essa decisão, né, de pedir conta. Meus pais foram contra mim, né? Porque meus pais, eles trabalharam a vida toda e ainda estão trabalhando. Meu pai, falta um ano para ele se aposentar. CLT. Falta um ano. Ele é frentista, falta um ano para ele se aposentar. E minha mãe, ela é cozinheira. Então, quando eu tomo a decisão de pedir conta, né? Que essa decisão eu fiz sozinho no meu quarto. Eu fui pro meu quarto, fiquei por uns 2, 3 dias pensando. Eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão. E comecei a avaliar, comecei a fazer algumas contas, comecei a ver o meu objetivo, o meu sonho. Eu falei, eu preciso investir no meu sonho. Aí, quando eu tomei a decisão, só contei para eles após a tomada de decisão. Eles não concordaram e hoje minha mãe é a minha maior incentivadora no turismo. Que legal, cara. Né? Que legal. Maior incentivadora. Olha, você aí que está precisando tomar uma decisão, siga o exemplo. Belo exemplo. Faz uma meditação, tenha coragem e acredita. Você tem que acreditar. Se você não acreditar em você mesmo, quem é que vai acreditar? Verdade. Né? Então, primeiro é acreditação, coragem, faz o seu planejamento estratégico, tenha a sua intimidade com você mesmo para que realmente você possa tomar uma decisão segura no intuito de realizar aquele sonho que você... E não é só do negócio, não. É o sonho de viajar, Exatamente. de comprar um carro, comprar uma casa na praia. Você tem que acreditar e fazer as coisas darem certo, com muito otimismo, muita perseverança. É bacana demais. Quem quiser seguir o Tristão, qual que é o seu Instagram? Alex_Tristão. O meu é Dalto Bozetti, Penedo Turismo e o Penedo Cast, tudo junto no YouTube. Isso aí. O da RN é rntour.capixaba. Legal, bacana. E muitos falando aqui em coragem, determinação, resiliência, foco lá na Penedo não é diferente, né, Tristão? É o que a gente mais faz, é acreditar. A gente não quer ser nunca melhor do que ninguém. Nós só queremos ser diferente, de uma forma premium, de uma forma que realmente as pessoas nos reconheçam o trabalho que a Penedo faz. Tantos projetos que a gente faz junto, né? O Rota da Fé, o Penedo Cash, Penedo Conecta. Caminho Seguro. E o Caminho Seguro. Então, na realidade, a nossa intenção é conectar, é fazer com que tenhamos realmente uma diferença notável no mercado. E isso a gente trabalha muito fortemente. A Cíntia nos apoia muito fortemente lá. Nós temos reunião de indicadores toda segunda-feira para analisar o desempenho de equipe, analisar o que poderia ter sido diferente, o que deu certo, o que não deu certo. Analisar projetos, acreditar em pessoas, é o que a gente mais faz lá, Heine, acreditar em pessoas e treinar. Acredito. Um time que não treina, não ganha campeonato. E a gente tem um treinamento muito forte. Dia 8 agora a gente vai para a nossa outra imersão. A gente vai fazer lá em Manguinhos, lá no quintal da minha casa. Então a gente vai realmente elevar padrões, subir o nível, porque eu sempre falo, os carros são muito importantes, mas quem conduz é mais importante nesse processo, né? E o que a gente faz é ser realmente um braço para vocês e não um dificultador, né? Exatamente. Isso a gente deixa bem claro. E errando é que se aprende, é que se conserta, mas a gente procura errar o menos possível. Verdade. Por isso que a gente treina muito. E eu acho que essa acreditação, essa resiliência, esse foco que nós temos, essa determinação, é que nós temos uma cultura muito forte de cuidar, desenvolver, de trazer realmente realidade, entender como é que está o mercado, o cenário, o mercado atual. E o que nós fazemos mais lá é acreditar sempre que o amanhã
será melhor que hoje, sem dúvida Com nenhuma. certeza. E semana que vem é melhor do que essa semana, e vamos para cima, bora para cima, que as coisas dão certo. Verdade. Muita fé em Deus, É isso mesmo. muita acreditação. Mas, Raine, sua agência, ela cresceu muito né, dos 4 anos para cá, Exatamente. ela deu um salto, né? E o que você espera? Quais são os seus planejamentos para os próximos 12 meses, ou para 2025, ou talvez quer seja 2026? Dalto, quando eu tomei essa decisão de pedir conta, eu tenho uma amiga minha que trabalha na SAMP, né? Que ela é o RH lá da SAMP. Ela virou para mim e falou bem assim, olha, você só vai ver resultado na sua empresa depois de 5 anos. Eu virei para ela e falei bem assim, olha, eu te repreendo. Eu não consigo esperar esse tempo Eu todo, tenho não. que ver resultado esse ano, porque eu abri mão de um trabalho, eu tenho que ver esse ano. E ela estava muito certa daquelas palavras dela. A empresa, ela só se consolida mesmo. Em partes ela tem razão, Em realmente. partes ela tem razão. Depois de 5 anos. Hoje, com 4 anos de empresa, eu fico muito feliz. Porque eu vejo que ela tinha razão, porque cada vez mais eu vejo um crescimento. Né? E aí, Impulsiona, né, impulsiona, e eu falo, se esse ano está sendo bom, o ano que vem vai ser melhor ainda. Então eu acredito sempre que nos próximos meses vai ser melhor, no próximo ano vai ser melhor, eu só preciso dar continuidade ao meu trabalho. Assim como a Penedo tem feito um excelente trabalho, né? Eu converso muito com os gestores, sou amigo de muitos gestores. Bacana. E ele fala comigo, fala, Raine, se o gestor não estiver bem, ele não sai para trabalhar não. A gente passa por um psicólogo e tal. E isso é sinal de um bom trabalho. E se a Penedo continuar assim, ela vai ser a top 1, né? Agora, Raine, a gente falou nos bastidores aqui sobre qualidade, né? E eu sempre falo que, cara, qualidade eu acho que é o básico, né? Exatamente. Não virou o básico? Qualidade, Com todo certeza. mundo tem obrigação de ter, Tristão, um mínimo de O qualidade. mínimo é excelência, né? O mínimo é exatamente, cara. Então, Nada assim, menos a gente busca lá na Penedo exatamente excelência, cara. E no seu negócio, eu vejo que você está sempre junto com o Wallace. O Wallace estava conversando aqui nos bastidores aqui, figuraça que acompanha esse homem aqui, esse gigante. O Wallace, eu tive a grata surpresa de saber que ele é autista, que eu tenho um filho autista também, o José Anjo também é autista. Autista não é doença, gente, não é nada, é uma condição do espectro autista. E eu fiquei muito feliz, porque realmente ele faz realmente uma diferença no seu negócio, né? Eu sou ousado a dizer que ele é o sucesso da agência, que ele é a cara da agência. Um abraço aí, Wallace. Um Grande abraço, Wallace. meu irmão. Ó, na próxima você vai vir aqui, hein? Te espero aqui, hein? Você não vai correr do pneu do cash, não. Vai não. E os clientes, eles pedem pelo Wallace. Os clientes falam, se o Wallace não foi, eu não viajo. O brilho e o sorriso tá estampado, né? A viagem É amor, né? diferente. É amor, né? Dele, Exatamente, o carinho dele. Percebi aquele dia, nós estivemos conversando, inclusive eu dei um crachá, a cordinha da Penedo pra ele, falei, Foi. você só vai viajar com a cordinha da Penedo. Exatamente, ele ficou muito feliz. Que legal. Ficou muito Eu feliz. tirei do meu Bacana. pescoço, dei pra ele. Deu pra ele. E ele faz Exatamente. parte dessa excelência que a Faz RN parte busca, da né? excelência. Assim como você comentou no seu Penedo Cast, né? Você participou com o Vander, que quem faz parte da empresa Penedo são os seus gestores, né? Que veste a camisa e tal. Exato. O Wallace, eu vejo ele dessa forma também. Se Bacana. hoje eu tenho tido sucesso, é porque o Wallace, ele veste a camisa, ele tem sido um sucesso nas viagens, ele é muito atencioso com os clientes. Eu costumo dizer, o segmento aqui de agências, realmente, quem a gente trouxe aqui, a Adi, o Félix, outros mais, o Alan também, que veio aqui, me perdoe se eu esqueci o nome de alguém, mas eu acho que não. Tem realmente feito um trabalho de excelência muito grande, e o nosso estado está de parabéns com relação a isso, porque empreendedores como você que faz realmente a diferença para os teus clientes, para o teu negócio e realização de sonhos, né? Exatamente. E, pô, aí o gigante trabalho que você faz, né, com o Alice, com você, que vai de junto também, ele não... Você tem uma particularidade que ele não sai com mais de um carro. Não é isso? Conta pra galera aí. Eu vejo muitas agências, né, costumam sair com 2, 3 carros. O nosso foco é sair com um carro por data, né, pra gente entregar o máximo de qualidade nas nossas viagens. A gente prefere ter 2, 3 viagens no mês do que ter uma viagem saindo 3 carros naquele mesmo dia. Uma estratégia. Eu gosto de estar presente, Dalton, em todas as viagens. Né? O Wallace, ele vai como guia e eu vou atrás como aquela pessoa pensante, olhando para ver se está tudo dando certo, né? Se às vezes precisa alterar algum destino, algum roteiro no meio da viagem. Então, eu acredito que para entregar qualidade,
né? Muitas das vezes a gente tem que sair com uma saída apenas. Ah, legal. É uma estratégia. Uma estratégia Cada da um minha tem uma agência, estratégia. cada uma tem a sua. Exatamente. Tivemos aqui também a presença da Thay. Um abraço, Thay. Tu também tem uma outra estratégia diferente. Eu acho assim, cada um com a sua estratégia. Exatamente. Valorizando o seu produto, valorizando o teu cliente. Preço, cada um constrói o seu, né? Eu acho que cada um bota preço naquilo que ele acha. Só que a entrega nossa, que a Penedo, ela faz uma entrega que a gente vê que a gente entrega valor ao negócio. Exatamente. Entendeu? A gente entrega muito uma essência, padrão Penedo, jeito de ser. É uma essência diferente. E muitas das vezes, assim, a excelência, ela tem o seu preço, ela tem o seu valor. O valor agregado ao negócio, como você tem o seu. Outro tipo de posicionamento, não é isso? né? Então, cada um se posiciona de uma forma que realmente o encantamento com o cliente faz toda a diferença. Entendeu? Exatamente. Não é isso? E quais as projeções, Rainer? O que você tem pensado aí, projetos futuros? Você acabou de falar atrás das estratégias que você vivenciou para nichar os seus clientes, você trouxe novos negócios. Alex, como é que você tem feito essa busca por novos projetos, né? Novos circuitos? Como é que você tem feito isso? Meu sonho agora é conhecer novos destinos, né? Uhum. Agora estou indo para Caldas Novas para estar conhecendo. Faz parte do seu planejamento estratégico, faz parte do meu planejamento desse ano. Sim. Quando chegou em 2024, falei, 2025 eu vou conhecer Caldas Novas e um outro destino também é Gramado. Para apresentar, para colocar no nicho de viagem para os nossos clientes. Mais um leque de opções. Exatamente. Um outro tipo de viagem bacana também é cruzeiro. Né? Tá. Porque hoje a gente já tem resorts, né? Sim. A gente trabalha com um dos melhores resorts do Brasil e tal, e é um serviço assim de alto padrão, ônibus leito total, né? O resort all inclusive, tudo incluso, né, no pacote. E agora a gente também tá querendo trabalhar com cruzeiro. Tá. Pô, que bacana. Boas que bacana. táticas aí, boas ideias. Esse ano você tem pretensão de crescer quantos por cento? Você acha que você consegue colocar o seu nicho de clientes dentro do seu prospect aí? Se eu crescer 20% já está em bom tamanho. Legal. Mas igual eu comentei, né? Desde o Penedo Cash eu já vejo um crescimento de 20% a 30% das minhas vendas comparada com o ano anterior. Cara, que bom. Que legal. Um efeito bacana aí, né? Exatamente. O Penedo Cash foi um divisor de águas aí também, né? Se vocês marcarem o próximo, eu já sou o primeiro. Já até chamei e falei com a Cintia Isabelle, porque a gente tem uma data aí, mas ainda não tá, mas vai sair. Vai sair. Acho que até maio, já tem pretensão de que o Penedo Conecta vai acontecer e a gente vai trazer mais, quem sabe, a gente não faz de novo com o Wanda Miranda com outra estratégia, mas enfim. Bacana. A gente vai conectar a galera toda lá no intuito de fazer acontecer da melhor forma possível. Não é isso? Isso aí, bacana. E a questão do seu... Hoje, qual que é o seu diferencial na hora da sua entrega, assim, dentro do veículo? Né? O que você tem feito hoje que você fala assim, cara, tem dado certo? Ou que você fala assim, poxa, você acabou de falar também, né? Fico observando, né? Como é que o que eu posso fazer. Logicamente você não precisa entregar tudo não, mas é só pra dar um spoiler para a turma aí. Tristão, organização. Eu acredito que uma equipe muito bem organizada e pontual, o cliente passa muita confiança para o cliente. Se eu falar para o cliente que o embarque dele vai ser 7h30 da noite, né, e eu chegar com o ônibus 7 horas, já estiver lá posicionado, com ar já trincando, e eu já mandar o vídeo, né, que já está no primeiro local de embarque, já mandar a localização em tempo real, às vezes com 30. Meu último embarque eu fiz com 40 minutos de antecedência, o ônibus já estava no local e tal. Eu acredito que a pontualidade e a organização, isso é muito bacana, muito importante. O seu planejamento está bem redondo, né? Exatamente, redondo. Eu fico muito feliz quando eu chego nas paradas, eu vejo que o horário está batendo, até mesmo no passeio, durante a viagem, tudo está saindo conforme o combinado, né? E conforme aquilo que eu passei para o cliente. Eu fico feliz demais. E quando finalizo uma viagem, o cliente passa esse feedback e fala, olha, a organização, a excelência, está de parabéns. Eu fico mais feliz e eu fico mais enjoado ainda para ser pontual. Eu sou muito chato com o horário, eu gosto muito de ser pontual. Porque muitas das vezes o cliente olha para a excursão e pensa que é algo desorganizado, né? Às vezes que vai marcar 7 horas, vai sair 8. Não, a gente é muito pontual. Criterioso, né? Exatamente. Então, vou comparar hoje as empresas, né, de turismo até com as empresas aéreas. Se marcou aquele horário, vai sair aquele horário. Que massa, que bacana. Já teve vontade de desistir? Não. Assim, vou ser sincero, já. Pelos desafios. Mas o meu sonho, ele é maior. E as pessoas que no início
não estiveram de acordo com esse sonho, não deixou de existir. Qual Foi o seu minha maior mãe, desafio foi meu hoje? pai. Legal, bacana. Qual o seu maior desafio hoje no negócio? Hoje o maior desafio no turismo é você se conceituar no mercado, você se estabilizar e se conceituar. Hoje eu quero que o cliente, né, olha e fala bem assim, olha, a empresa RN Tour é referência naquele destino e tal, então hoje eu quero me tornar referência. Eu acredito que o mercado ele tem para todos, mas quando eu analiso a população, por exemplo, de Vila Velha, que é mais de 400 mil habitantes, eu falo, só em Vila Velha dá para uma pessoa lotar um ônibus, né? É mais. E a gente tem um estado que é muito grande e tem muitas pessoas que não viajam, muitas das vezes, por não ter embarque na sua cidade. Então, o meu desafio é chegar nesses outros locais. Que bacana, que bacana. Assim, a gente... É claro que no negócio a gente não acerta 100%, né? Exatamente. A gente... É claro que às vezes já teve... Qual empreendedor que já não pensou assim, cara, não vai dar para mim, vou... É óbvio, né? A gente não acerta 100%. Mas a gente tem que ter humildade de reconhecer quando a gente erra. Exatamente. Volta um passo atrás para dar 10 na frente. Então, Exatamente. assim, muitas das vezes a gente é desacreditado, né? Em algumas situações. Mas realmente quando você tem Deus do seu lado, quando você tem realmente resiliência, quando você tem realmente uma equipe, né? Que compra a sua ideia, que te apoia, que olha na mesma direção, que vai junto. Realmente a gente estava hoje lá na reunião, falando sobre isso, né? Sobre exatamente sobre o mercado premium, né? Posicionamento de marca. E eu virei para minha equipe e falei assim, cara, acho que foi até o Jonathan que comentou, a Cíntia que comentou, que às vezes é difícil você se manter, chegar ao topo, às vezes não é tarefa muito difícil. Claro que tem obstáculo, óbvio que vai ter, né? Mas depende de como eu vou encarar. Aquilo vai ser um obstáculo, se eu encarar como obstáculo vai ser, mas eu tenho que encarar aquilo como um degrau. Exatamente. E assim a gente estava falando, às vezes é difícil chegar lá e se manter lá, cara. Quando a equipe está alinhada, nós somos a empresa. Né? A empresa não é só o Rainer, não é só o Alex, não é só o Dalton. A empresa é a equipe toda. Né? E a gente entende que os nossos clientes também fazem parte desse negócio. Porque eles que experimentam tudo aquilo que a gente faz, todas as reuniões que nós fazemos, eles que experimentam se aquilo está dando certo ou não. Isso não está dando certo, por que não está dando certo? Feedback vem deles. Sim. E isso é importante, como do seu passageiro também. Né? Pô, Rainer, podia mudar isso e tal, então tem coisa que faz sentido, tem coisa que não faz sentido, mas o importante é a gente ouvir. E feedback é valiosíssimo. O feedback nesse negócio é valiosíssimo. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Então a equipe tem que estar com a gente. A equipe faz a diferença. De comprar, de acreditar, de fazer acontecer, e de trilhar, e de se manter lá. Isso aí. Agora é muito diálogo, muita conversa, muita acreditação. Né? E assim, imagino que igual às vezes a pessoa se torna solitária numa determinada decisão. Cara, vá para dentro de um quarto, conversa com você mesmo. Né? Igual você. Exatamente. Na tomada de decisão, né? Exatamente. Vê se é isso mesmo que você quer, né? Dentro de você, se você vai ter coragem para seguir esse sonho e tal. Já me deu muita vontade de desistir no início. Mas eu olhei o tanto que eu já caminhei, né? Igual você comentou agora sobre a frase da Cíntia. Que às vezes pode ser muito fácil chegar lá em cima no topo. Difícil é se manter. E aí eu olho e falo, não, eu tenho que continuar meu trabalho. Exatamente. Até porque, né, Rainer, assim, a gente está falando de um mercado, né, que, principalmente no nosso estado, que hoje a gente tem uma gama de opções, aí, um cardápio de opções, né, de diversos circuitos aí, né? E aí, assim, aí fica até uma pergunta, né? O que você, a RN Tour, a Rainer, tem feito? Porque a gente fala que viagens acontecem mais de feriados, finais de semana, né? Datas pontuais, né? O que de repente, o que você tem buscado isso na sua visão? O que você tem feito, o que você tem pensado fazer diferente para poder se posicionar diferente, né? Nesse contexto que é só os finais de semana, só datas pontuais, né? O que você tem pensado nesse aspecto? Olha, hoje eu trabalho com baixa temporada. Né? Porque já tem muitas agências que trabalham com feriado. Legal. Então eu foco com baixa temporada. Eu até estava comentando com o Dalton. Final de semana estávamos em Porto Seguro. Porto Seguro estava muito tranquilo. Não estava aquele movimento todo. Estava bem tranquilo. As pessoas aproveitam bem, né? As pessoas aproveitam bem. Fica mais eficiente o passeio. Exatamente. Então meu foco é trabalhar com baixa temporada. Agora eu já tenho um outro foco dentro de mim. Que eu gostaria muito de trabalhar com a terceira idade durante a semana.
Muito legal. Não vejo ninguém fazendo isso. Muito legal. Né? Seria muito bacana, às vezes, sair um carro na segunda-feira, um carro só de terceira Muito idade, massa. fazer um serviço que hoje a CVC oferece. Né? Porque a CVC é Pensando muito bem. grande. Mas Tá pensando as bem. agências têm potencial. Sim. Né? Só precisa conseguir chegar até esse cliente. É. E aí você tá no E caminho aí você certo. mostra o brabo que é fazendo dia de semana, meu Já amigo. tá Porque começando, não é pra né? qualquer um, não. Não. É. Não é pra qualquer um, não. Aí- Aí você vê o sarrafo do cara subir mesmo. Exatamente. Entendeu? O cara conseguir Aí não arrastar um cresce só carro. 20% não, aí você cresce mais. Cresce mais. Aí tem meu respeito, que não é fácil, não. Verdade, É verdade. que assim, cara, o mercado, o mercado é cheio de discurso pronto, né? É, com Exatamente. Aí faz e acontece, e faz mesmo, cara. Por exemplo, a gente lá na Penedo com a porque assim, cara, a tecnologia, a pessoa fala, não, eu tenho tecnologia, beleza, você tem, mas você usa tecnologia, até que ponto você extrai o melhor que a tecnologia pode te dar? É. Nós lá na Penedo respiramos isso o tempo Sim. inteiro. É só ter, né? É fazer, usar. Exatamente. É o tempo Estressar inteiro, a cara. É ferramenta. tratar a ferramenta, Isso aí. é checar, copilar aqueles dados que chegam pra gente de forma seletiva, filtrar realmente e envolver os atores, né? Envolver os atores para que a gente possa realmente ter o alinhamento que a gente precisa, que é o quê? A segurança 5.0, a vídeo, telemetria e segurança 5.0, que é o Drive Analytics, que é o que hoje é a nossa tecnologia embarcada. Então você que viaja na Penedo, você tem monitoramento, você tem um CCO 24 horas que monitora todas as viagens full time, 7x7. A inteligência artificial ela faz a primeira captação e o operador de CCO identifica se aquele alerta realmente é um alerta validado. 99,9% é, entendeu? E aí automaticamente o carro é acionado. O carro é acionado, a gerência fica sabendo, a supervisão fica sabendo. Então, assim, nós tratamos a tecnologia, levamos ela com muita seriedade. E eu acho que é assim que tem que ser, né? Com todo o negócio, a gente tem que realmente usar, extrair e praticar. Passa muita segurança, né? Em prol do passageiro, em prol daquele que está sentado lá, acreditou no nosso trabalho, no meu e no seu. Isso é muito sério, gente. Segurança é muito sério. Né? O passageiro é muito sério, nosso maior patrimônio é o passageiro, quem senta lá e confia. Então ele tem que sentar lá e ver, cara, respirar isso o tempo inteiro, cara. Esse que é o mínimo que a gente pode levar. Porque o seguro é obrigatório, o seguro todo mundo tem. Né? O seguro exigível da NTT. Mas como é que eu protejo? O que eu posso fazer? Então o cara está dormindo, então o CCO controlando. Tem a tecnologia que está lá embarcada. E o nosso gestor ele sabe disso. Então ele o tempo todo está lá, ele está sendo validado, ele está sendo performado. Né? E isso aí ele tem, claro que ele tem um prêmio, a bonificação e tudo, claro que não ia atrasar a viagem de ninguém, mas é elevar o padrão de segurança. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, você foi para Porto Seguro, saiu no horário legal, chegou no horário legal, quer dizer, a tecnologia bacana. Não atrapalhou. Não atrapalhou em nada. Entendeu? Então, assim, a velocidade, sempre aquela velocidade equilibrada. E é isso que eu acho que é elevar o padrão, cara, elevar o sarrafo realmente para cima, no nível de excelência, entendeu? Respeitosa. E eu tenho tido muito feedback dos meus clientes que têm carro, né? Que eram acostumados a viajar de carro e agora tá viajando de ônibus. E tem visto essa mudança. Porque eles têm na cabeça aquela empresa de ônibus tipo empresa de ônibus que faz linha, né? Que andava correndo e tal, tinha que cumprir horário. Turismo é totalmente ao contrário, né? Quando eles entram hoje em dia, que vê que é aquele local tranquilo, que passa segurança, eu tenho clientes que falam bem assim, eu não viajo mais de carro. Viajo agora só de ônibus por conta da segurança, por conta da praticidade, do conforto, né? Porque também as estradas, né? Não é tão tranquilo assim. E os motoristas, eles são treinados, eles conhecem o trajeto, eles sabem onde tem curva, sabem onde tem um buraco na pista. E isso passa muitas São profissionais, né? São motoristas. A gente tem toda uma gama de tecnologia embarcada, como o Doutor falou, apoiando essa gestão desses motoristas. Além de você estar falando de profissionais ao volante. É diferente de um armador. Um armador que ele vai para a rodovia e, né, se aventurar. Se aventure e não, você está com motoristas altamente preparados, treinados. A gente tem treinamento, nós somos incansáveis de treinamento. Exatamente. A gente investe muito nisso. Tem o nosso manual aqui de cultura, ele falou você falou, teve uma fala que você falou sobre o ônibus, que às vezes o cara está deixando... Já está deixando de viajar de carro. Para que está acreditando mais, né? Então, a parte do nosso manifesto fala assim, ó... infelizmente, o transporte rodoviário no Brasil ainda sofre com o preconceito de serviço como um serviço meramente funcional, de uma categoria menor
ou para quem não tem outra opção. Aí nós viemos falando assim, ó, a Penedo Turismo nasceu para desafiar essa visão e provar que o transporte rodoviário pode e deve ser visto como uma excelência premium. Então tem tudo a ver luxo. com o que você falou. E realmente, assim, por mais que tecnológicos os carros sejam, nós ainda incrementamos a nossa tecnologia a mais. Nós temos um sistema chamado Penedo SIS, que é o sistema operacional, onde o gestor ele abre a viagem, ele fecha a viagem, ele faz o monitoramento da viagem através do aplicativo. E assim, tudo isso... Porque assim, cara, o carro... todo mundo... Se você falar em G8, toda empresa hoje tem um G8. Tem um G8. Né? Não obstante que o nosso é diferente. Mas além disso, cara, o que mais faz a diferença é a tecnologia que nós embarcamos lá e usamos e fazemos acontecer, e o gestor que faz uma grande diferença nesse negócio, que é incansavelmente. E eu queria também destacar, né, o posicionamento da Cíntia, né, nossa psicóloga lá dentro da empresa. Cara, tem feito um trabalho fantástico. Fantástico. Ela nos apoia, para mim é um braço. Diferencial, um né? Braço, os dois braços, ela tem uma escuta muito ativa, assim, Nós já tiramos, como você falou ali, e não foi uma nem 2 vezes, não. Sério? O cara chegou lá para viajar e falou, não, você não vai viajar não. Tristão, arruma outra aí. Verdade. Arruma outra, vai viajar não. E não é toda empresa que faz isso. Não é. Por isso que a Penedo ela tem seu valor. A Penedo é uma empresa hoje que ela vai muito mais do que um aluguel de ônibus. Ela envolve pessoas, ela conecta pessoas. Nós realmente demos uma contribuição significativa para o mercado. Né, Tristão? Com certeza. Um abraço para a Cíntia, Cíntia. Exatamente. Daqui a pouco ela vai estar aí com a gente. Mais tarde vai estar aí. Então a gente realmente se posiciona de uma forma muito, muito diferente, muito tecnológica, de muita valorização, pertencimento, acolhimento. A gente respeita muito. E eles sentem isso, né, Dão? Eles nos procuram para isso. Bacana. É muito legal o gestor ele vai sair para uma viagem, quando ele chega ele nos procura. E aí, às vezes, é por isso que a gente fala da Cíntia, isso já não é comigo, vai lá na Cíntia, que esse daí ela vai poder te dar um apoio muito mais elaborado do que eu. Então, ela vai com toda aquela habilidade e a gente... já procura a gente. É por isso que nós lideramos, tem eu aqui, mas eu não faço nada, eu sozinho não faço. Nós lideramos um movimento de pessoas focadas em desenvolvimento. Gente de espírito autêntico, que se sente engajada a defender a busca pela excelência como um caminho para se tornarem mais realizadas. E juntos acreditamos que a humildade torna as pessoas especiais. Esse é o nosso manifesto da Penedo, isso é o que a gente cultua lá dentro o tempo inteiro. E eu acho que faz a diferença. É por isso que a gente busca realmente o diálogo contínuo, o treinamento contínuo, que é o que vai realmente nos balizar e nos posicionar de uma forma bem estratégica, bem diferente. E, cara, e sua experiência, 4 anos ali, tem alguma coisa que você... Pô, cara, isso aí eu poderia fazer diferente, ou faço diferente. Dalton, o bacana de a gente fazer ano após ano, estar conhecendo o mercado... Por exemplo, assim, 2024 talvez eu poderia... Sabe aquele negócio? Pô, poder dar um time a mais, eu poderia... Porque em 2023 isso, né? Eu não fiz isso, e agora em 2024 eu tenho que fazer. Uma decisão que você tomou, pô, essa decisão não tá legal, mas... Porque tomar decisão não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, mas... E a partir do momento que você toma a decisão, você tem que ir com ela até o final, né? E o bacana, Dalton, que você comentou aí, é que agora a gente, olhando com experiência, né, com um pouco de experiência que tem na área, a gente já percebe um mês que é bacana, um mês que é bacana para fazer um tipo de viagem para a praia, um mês que é bacana para fazer um tipo de viagem para as montanhas, né? Já começou a fazer essa leitura. Exatamente, já começa a fazer essa leitura. Dezembro o pessoal gosta muito de fazer passeio dentro do estado. Né? É estratégia. Você tá entendendo... Exatamente. Cada momento. Já entendendo como que o mercado funciona. Se comporta. Exatamente. Legal. Que legal. Isso foi através da quantidade de tempo. Legal. Mas você acha assim que aquele detalhezinho que você poderia mudar no seu script lá atrás, o que você poderia... Pô, em 2024 poderia ter feito algo mais ou algo de menos? Eu teria estudado mais, Dalton. Estudar. Eu teria... Cara, tudo é estudar, rapaz. Você pensa que não, mas você tem que estudar o mercado, você tem que estudar o roteiro, você tem que estudar... É um estudo, cara. A vida é um estudo algo constantemente. Eu gosto muito do Flávio Augusto. Boa. E eu gosto muito de ver os vídeos dele sobre vendas. Boa. Quando eu acordo, eu coloco lá no YouTube os vídeos do Flávio Augusto e eu vou fazendo as minhas coisas do cotidiano e tal.
E aí eu olho para, igual você falou, o que você poderia fazer em 2024? Eu teria me dedicado mais nessa área de relacionamento ao cliente. Relacionamento. Exatamente. Se eu tivesse me comportado talvez diferente, talvez meu ano poderia ter sido muito melhor do que já foi em 2024. Legal. Assim como eu cheguei para você e falei, Dalton, 2024, 2025 eu já tive um crescimento que eu já percebo esse crescimento. Então, se eu tivesse comportado assim em 2024... Que legal. Teria sido muito Então, a melhor. mensagem que fica é estudar, né? Estudar. Todos nós Nunca temos pare que de estudar. estudar. Não dá. Estudar o seu negócio, Exatamente. estudar o mercado, estudar onde você quer chegar. Conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Exatamente. E nós precisamos nos aprofundar em conhecimento. O que a gente faz nas leituras, aos livros? Então, você tem até que entregar um livro para a Sabina que ela me pediu. Então, assim, é estudar, conhecimento, aprimoramento, né, Tristão? Isso aí, é uma coisa que a gente faz incansavelmente, cara. É realmente entender, fazer o cara entender que ele precisa se conectar com o conhecimento. Bacana. Estudando, para ser pessoas cada vez melhores, né? Ninguém está fechado, o mundo não vai acabar amanhã, não sei lá quando que eu vou ser chamado para ir, mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que fazer o meu melhor. Exatamente. A história que eu vou escrever no livro da vida, qual vai ser? Né? Quando eu partir, tem que ter uma história desenhada. Porque, Dalton, eu percebia que muitas das vezes a forma que eu começava a responder o cliente, muitas das vezes o cliente não fechava a viagem. Hoje Cara, você falou um tema sensível aí agora, cara. Exatamente. A forma com que você vai, porque olha só, a mensagem ela é fria, né? Exatamente. Ela não esboça sentimento na mensagem. Então, cara, assim, a mensagem ela não pode ser técnica, cara. Ela tem que ter mais humanizada, ela tem que ter né? Exatamente. Tem que abraçar o cliente. Hoje eu percebo o seguinte, talvez o cliente pediu um roteiro para aquela viagem do mês de abril, mas... Ou uma mensagem acolhedora. Se você chega com a mensagem acolhedora, talvez ele não feche mês de abril porque ele não consegue, mas talvez ele vá em maio, ou talvez ele vá em junho, e você vai lembrar, nossa, ele lembrou lá atrás, né? E ficou com aquilo, eu vou viajar com a RN, porque a RN viaja com os ônibus luxo da Penedo, que passa segurança. Então... a forma que você trata o cliente, você pode se tornar até o amigo do seu cliente. Isso me remete, Raine e Dalton, uma pergunta até para o Raine, né? Aí eu até trouxe aqui, quais são os principais desafios, né, que você enfrenta na organização das viagens e como um parceiro de transporte, né, no caso a Penedo, poderia ajudar a superá-los? O que nós poderíamos fazer para ajudar? Quais são as dificuldades? O que nós poderíamos fazer para te ajudar? O que você tem na mente? Hoje eu já me sinto muito acolhedor, né? Com a parceria que eu tenho com a Penedo e tal, eu me sinto assim muito seguro na hora de organizar uma viagem, que eu sinto que tem alguém muito forte do meu lado. Eu acredito que nós, empreendedor, tem que ter um braço forte para estar segurando tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Quando eu organizo uma viagem, eu gosto sempre de ter a empresa, né, de transporte, uma empresa muito boa, e a hortelaria também. Exatamente. E alguém dois braços fortes. E alguém lá na cidade, um guia local para me dar uma assistência. Então, para onde eu vou, tem um guia local, caso eu precise, às vezes, de um hospital, caso eu precise, né, de estar fazendo alguma coisa. Ou, às vezes, uma coisa boba. Eu tenho um passageiro que chega para mim e fala bem assim, olha, eu quero fazer um pedido para minha namorada de casamento lá nessa viagem. Me informa um local bacana, me informa um fotógrafo da cidade. E muitas das vezes eu não moro lá, eu não conheço. É onde eu tenho esse suporte na cidade. Então, a empresa de ônibus, ela passa muita confiança e segurança a partir do momento que eu contrato ela. Que legal, que bacana. Porque, na realidade, assim, o cliente dele está envolvido no negócio. Sim. O cliente, a gente sempre fala lá, né? A gente sempre cultua isso lá dentro da Penedo, né? Nós temos que ser um braço forte. Eles estão lá com 43 pessoas, né? Somos agentes de solução. São agentes de solução. E para isso nós temos que realmente fazer com que as coisas aconteçam e dê certo. E dando certo, 100%, obviamente, o seu cliente vai ser mais fortalecido, vai sair mais fortalecido ainda. Isso acontece com treinamento também, tá, Raine? Que é o que a gente tem feito incansavelmente, incansáveis treinamentos. A gente tem feito, né, os nossos DDS, diálogos diários, né? A gente já falou aqui da Cinti, e eles nos procuram também diariamente para a gente tratar diversos assuntos, e esses acabam sendo os mini treinamentos que nós fazemos, que é isso, como, né, o Dalton ressaltou, vira uma cultura, né? A cultura de segurança, a cultura do comprometimento, da melhor entrega, né? da experiência que a gente quer trazer para os nossos clientes, assim para a RN como outros clientes, que é esse nosso foco, né? Nosso objetivo, né? Elevar
a performance da Penedo e juntamente aí vem a Heine, vem a RN Turismo e a gente está junto nesse projeto. Oh, eu acho que eu vou te colocar aqui no meu lugar, cara. Tá indo muito bem. Para não ficar falando muito, né? Desculpa. Tá indo muito bem. Na hora que eu não puder vir, eu falei, Tristão, vai lá, porque vai lá ser o host lá do... Ou então vamos trocar de lugar, pô. Tá indo muito bem. Tá de parabéns, Tristão. Ah, que bacana, o Tristão compartilhar a experiência dele aqui. É lógico que todos nós temos a nossa humilde experiência, né? E trazer aí o Tristão aí com a experiência dele, né? Contribuir nessa bancada aqui para a gente trazer esse conteúdo aí pra galera que nos assiste aí. E eu me sinto honrado com a presença do Tristão. Ó, que legal. Eu me sinto honrado com a presença de vocês. Eu devolvo a recíproca verdadeira aí. Que legal, que legal. Assim, a Isabelle tá pedindo aqui pra gente ir um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais no tempo aqui. Não fica muito longo, daqui a pouco ninguém assiste, né? Mas vamos lá, vamos continuar aí, que daqui a pouquinho a gente já vai para um encerramento. Eu não gosto de falar essa palavra encerramento, não, porque às vezes o papo tá tão bom, tá tão legal. Vamos para os próximos capítulos, Vamos para os próximos capítulos aqui. Agora tem um bate-bola aqui, ó. Colocaram um bate-bola aqui para poder fazer. Primeira vez que tem esse bate-bola aqui. Ô, Heine, um destino dos seus sonhos. Olha, eu acredito que ninguém vai falar esse destino, mas um destino que eu sonho em conhecer é a África. África? Você acredita? Eu amo muito animais, eu gostaria de fazer um safari. Safari? Exatamente. Pô, massa. Aí você vê só naqueles programas de National Geographic. E hoje em dia tem muitos hotéis no meio do safari, né? Que massa. Você fica lá no hotel e os animais passam, muito legal. Que bacana. Uma viagem inesquecível? Resort Transamérica, Comandatuba. Que massa, cara. Ônibus leito ou executivo? Ônibus leito. Leito. Essa é muito rápida. Botaram essa pergunta aqui. Posso nem pensar. Botaram essa pergunta aqui, cara. Um conselho para quem quer empreender no turismo? Um conselho, tenha coragem. E estude. Estude o mercado. Porque, pede conta, né? Porque o turismo... Ele é muito abrangente. Tem gente que trabalha só emitindo visto, emitindo passaporte. Né? Tem gente que trabalha apenas vendendo passagem aérea. Né? Tem gente que trabalha apenas vendendo cruzeiro. Agora tem gente que trabalha com tudo ao mesmo tempo, né? Que é muita responsabilidade. Então o conselho é a pessoa estudar o mercado. Bacana. Uma frase que te inspira? O céu é o limite. Transportador oficial da RN Turismo? Penedo. Essa eu tava aqui. Tava aqui? Tava aqui não. Essa eu tava aqui não. É pegadinha, essa daí era pegadinha. As outras transportadoras vão fechar a porta para RN. Cara, mas você sabe que não tem isso, né? Todo mundo tem que dar bem com todo mundo. Todo mundo. Então nós que tem assim, a gente tem que sempre cultuar bons relacionamentos. Exatamente. Né? Cada um tem suas preferências, tá tudo certo. Eu acho que cabe o contratante definir o que é mais importante, qual é o valor que é mais importante para o seu negócio, para o teu passageiro. Exatamente. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Agora, uma palavra assim, cara, se você pudesse descrever em uma palavra só tudo isso que a gente falou do seu negócio, do seu empreendedorismo, da sua tomada de decisão, qual palavra que mais te definiria o Heine hoje? A RN Tour? Coragem. Coragem. Parabéns. Coragem. E realmente, fato, né? Foi. Acho que... Pessoal, vamos ter que encerrar aqui. Verdade. Nosso amigo tem que... Bate-papo tá bom, né? O nosso amigo aqui tem que ir para Colatina ainda. Tem viagens de negócio. Tem uma viagem particular. Heine, história inspiradora do Heine aqui hoje. Sim. Bacana. Que serve para muita gente, às vezes, se inspirar no Heine sobre a decisão corajosa que ele teve de sair. E a principal finalidade do Penedo Cast é essa, trazer realmente histórias, conteúdos, realmente trazer pessoas aqui que de alguma forma vão falar pro público, né? Vão demonstrar e deixar alguma experiência carinhosa, alguma experiência bacana. Não é isso? Considerações finais para você, meu amigo? Dalton, eu gostaria de agradecer a oportunidade, tanto a você como toda a equipe, né, da Penedo Turismo, Penedo Cast. Para mim é uma honra e é muito importante para mim, eu vejo a presença hoje aqui no Penedo Cast. Quando eu recebi o convite, eu já marquei, naquele dia eu não vou fazer mais nada, vai ser somente o Penedo Cast. Então eu admiro muito a sua pessoa como empresário, né? Eu já
vi o seu programa, já vejo o seu programa, vi a primeira que foi com o Wander Miranda, Sim, você contando legal. a sua história e tal, sobre a sua outra empresa também que Sim, você tem. da Águia. E você, eu acredito que hoje é um exemplo aí para o nosso estado. Uma referência. Muito Uma grato, referência. amigo. Muito grato. Verdade. Muito grato por você vir aqui Aí. no nosso episódio, contar um pouco da nossa história, da sua história. Muito linda. E temos aqui uma lembrança Meu Deus do céu. para você, todo mundo que vem Não aqui. passa sem lembrança. Não Muito passa obrigado. sem lembrança, não passa sem lembrança. Obrigado. Não passa. Tem foto no final? Tem, né? Tem retrato Tem no foto. final. Isso aí. Pessoal, para quem a gente encerra mais esse episódio do Pneu do Cast, um grande abraço e até a próxima. Respira.